E aí, de novo, novamente. Vamos lá continuar nosso tema manifesto. Quem está curtindo o manifesto aí? Muita treta, vixe. Hoje o nosso papo é sobre tolerância. E para falar sobre isso eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler do versículo 8 e o 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não funciona como nós funcionamos. Deus vive numa dimensão de tempo que na teologia nós chamamos kairos. Nós vivemos uma dimensão de tempo que na ciência nós chamamos cronos. O cronos nada mais é do que o tempo passando, tipo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Deus não funciona dessa forma. Por esse motivo, não necessariamente, por exemplo, os dias da criação foram 7 dias. Porque os dias da criação foram contados pelo próprio Deus, no qual um dia para ele é como 1000, 1000 dias como um. E o apóstolo Pedro está querendo fazer essa lembrança. Ei, Deus funciona num tempo diferente. Porque o mover de Deus não está condicionado ao tempo. O mover de Deus está condicionado às condições proféticas. Deus não virá na segunda-feira. Deus virá quando as profecias se cumprirem. Você entende isso? O tempo de Deus não é determinado no cronos, o tempo de Deus é determinado no kairos. Por esse motivo, inclusive, é uma grande bobagem e uma mentira teológica grotesca aquele que diz que sabe o dia que Jesus voltará. Por quê? Porque analisando no kairos de Deus, Deus sabe quando voltará. Mas analisando no cronos do homem, ainda não existe uma data específica. Por quê? Porque existem condições que precisam ser cumpridas para que então ele volte. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para Deus é como 1000 e 1000 dias como um. No versículo 9, Pedro ainda diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Promessa sobre o que o apóstolo Pedro está falando? Promessa a respeito da sua segunda vinda. Existem profecias, e inúmeras profecias, centenas de profecias, que indicaram a primeira vinda de Jesus. Estatisticamente falando, era impossível que todas as profecias se cumprissem em um homem, Jesus, se de fato não fosse o cumprimento delas. Portanto, a testificação das profecias mostraram para mim e para você que Jesus não é mentiroso, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E ele foi e prometeu que voltaria. E não só prometeu que voltaria, como também nos deu material para fazermos filmes de Hollywood. Apocalipse, aonde se trata das imagens, se trata das revelações dos últimos dias, como se dizendo, olha, quando acontecer essas coisas, quando essas profecias se cumprirem, quando essas condições se alinharem, então eu voltarei. Jesus não demora em vir. Pelo contrário, ele é paciente. Jesus, obrigado pela tua paciência. Pelo contrário,
Ele é paciente. Ele é tolerante. Ele é longânimo. Jesus ainda não voltou porque Ele é paciente. Paciente com quem? Paciente com você. Paciente comigo. Paciente com a nossa ignorância. Paciente com a nossa arrogância. Paciente com o nosso orgulho. Paciente com o nosso preciosismo. Jesus olha para mim e para você como nenéns, como crianças, mimadas, birrentas, que querem viver do jeito que querem viver. E Ele olha e diz: filho, eu não volto ainda, porque se eu voltar você vai para o inferno. Então eu vou esperar um pouco para que você amadureça. Eu vou esperar um pouco para que você aprenda alguma coisa na vida. Eu vou te dar um tempo, porque eu sou paciente. E eu amo a virtude de Deus, da sua paciência. Porque, se não fosse a paciência de Deus, não é? Eu lembro quando era criança, quando eu aprontava alguma coisa, minha mãe dizia: filho, eu sou paciente, mas a minha paciência tem limite. E aí quando ela falava isso, era porque a paciência dela estava chegando no limite. E de fato, minha mãe era muito paciente comigo. Nossa, eu era uma criança arteira demais, cara. Eu lembro uma vez que eu fiz uma fogueira na varanda do nosso apartamento. E minha mãe chegou, e enfim, peguei várias madeiras, sarrafo das camas, sabe, do estrado. Fiz uma fogueira, taquei fogo. E estava lá olhando para a fogueira, na varanda do apartamento. E aí minha mãe chegou e não foi muito paciente naquele dia. Mas em várias outras ocasiões, a minha mãe era paciente demais. Ela falava coisas para mim como, por exemplo: filho, não vai em tal lugar, porque se você for em tal lugar vai dar ruim. E dava. Parecia tinha uma maldição. E ela chegava, eu chegava em casa, ela olhava para mim e falava: não te falei? E em vários momentos, eu ficava olhando para ela e falava: nossa, como minha mãe é paciente, porque se fosse eu já dava um cruzado já. Na minha adolescência, hoje olhando para trás e tendo 2 filhos, enfim, flertando já com o período pré-adolescência, eu fico olhando e falo: caraca, irmão, como vai ser? Porque na minha adolescência eu era terrível. E eu não sei como minha mãe e meu pai me suportaram. E a única coisa que eu tenho a dizer é que, de fato, eles tinham uma virtude espiritual. Eles eram pacientes. A Bíblia diz que o fruto do Espírito em nós produz paciência, longanimidade. E Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas toda paciência tem limite. E por mais que a paciência de Deus seja muito maior do que a nossa, porque vamos combinar aqui que a paciência de Deus está atravessando milênios, ainda assim a paciência dele também tem limites. E aí o apóstolo Pedro está nos chamando a atenção dizendo: ele ainda não voltou, porque ele é paciente com vocês, seus cabeça de bagre, seus teimosos. Ele é paciente com você, menina, sua safada, piriguete. Sabe, Ele quer te ver consertada. Ele é paciente com você, cara, seu troglodita, seu animal de pernas. Ele está esperando que você tome alguma atitude na vida. Ele ainda não retornou, porque Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. No coração de Deus existe um desejo e uma vontade. E a vontade e o desejo do coração de Deus é de que ninguém pereça. Não é da vontade de Deus que pessoas vão para o inferno.
Deus não planejou o homem para que o homem vá para o inferno. Ah, pastor, inferno existe. Existe. Ah, eu duvido. Não tem problema. O diabo também duvida. Quando você chegar lá, você avisa a gente se existe ou não existe de fato e verdade. A grande questão é que sim, o inferno existe, sim, a vida eterna existe, sim, o céu existe. E o motivo pelo qual Jesus ainda não retornou é com paciência, esperando que eu e você nos arrependamos. Para que eu e você abandonemos a nossa arrogância, a nossa presunção. Ei, amontoado de pó. Deus espera que eu e você tomemos vergonha na cara e saibamos que nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa existência. Quanto mais manipular aquilo que é cósmico, aquilo que é universal. Jesus ainda não voltou, porque Ele é paciente, e o desejo dEle é que todos cheguem ao arrependimento, que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus é tolerante, Jesus é paciente. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Jesus, obrigado. Obrigado por sua tolerância para conosco. Ensina-nos a sermos pacientes e longânimos como você é, Jesus. Ensina-nos a vivermos a tolerância bíblica e espiritual. Jesus, molda o nosso coração aqui nessa noite, para que saiamos aqui menos vingativos, menos raivosos, irados, que possamos ter o nosso coração apaziguado, e sejamos, ó Pai, igual a você, diante de um mundo perverso, diante de uma realidade perversa. Jesus, mais do que informação intelectual, que você cumpra a tua promessa aqui, nessa noite, e dê a nós o fruto do teu Espírito, que é a paciência, a longanimidade. Faça isso, Pai, para que o teu nome seja glorificado através do nosso procedimento. Faça isso, Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje em dia, de uma maneira muito, eu diria até cômica, muitas pessoas taxam e estigmatizam os cristãos e o cristianismo como sendo um grupo de pessoas intolerantes. Quem já ouviu algo semelhante a isso? Ah, os crentes são tudo homofóbico, transfóbico, xenofóbico, diabofóbico, zicafóbico, tudo fóbico. Enfim, estigmatizar os cristãos como sendo intolerantes. E obviamente que não tenho como ser demagogo e não deixar de afirmar que de fato existe intolerância no meio dos cristãos. Porém, é muito importante separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas seguem a Jesus, os bodes acham que seguem a Jesus, mas seguem o diabo dentro da igreja. Portanto, a intolerância, obviamente que não é uma virtude proveniente de Cristo. Por quê? Porque, meu irmão, Cristo, Ele é a semente de tudo aquilo que nós conhecemos como tolerância no mundo ocidental. Você, mulher, hoje, está sentada aqui em uma igreja de igual para igual com seu marido, ou com seu namorado, ou com seu futuro marido, aleluia. Você está aqui do lado dele e dela, por quê? Porque um dia um homem chamado Jesus de Nazaré deu valor a uma mulher. E não somente isso, olhe para as questões raciais, olhe para a escravidão. A escravidão na Europa foi abolida por William Wilberforce, que fez isso como uma oferta de adoração a Deus. Ele era um cristão fervoroso. A escravidão no Brasil foi abolida por Joaquim Nabuco, que fez isso como uma forma de adoração ao Senhor. Ele era um cristão.
A segregação racial nos Estados Unidos da América, que marcou todo esse desvincular e toda essa luta para posicionar o negro em lugar de igualdade na sociedade, foi proveniente de um homem, Martin Luther King, cristão, pastor, que lutou pelo direito do negro. Portanto, tudo que nós conhecemos como tolerância no Ocidente não é proveniente de movimentos de esquerda, comunistas ou coisas do tipo, mas bem pelo contrário, é proveniente daqueles no qual hoje estão sendo taxados como intolerantes. E eu acho isso bem esquizofrênico. Não só esquizofrênico, mas eu acredito que inclusive existe uma ditadura da opinião, que de alguma forma nos faz digerirmos coisas que a história nos diz completamente o contrário. E aí nós temos um problema na nossa geração, que é ler de tudo, mas não ler de nada. Sabe de tudo, tudo. Aqui, cara, a gente conseguia construir um foguete da NASA. O único problema é que ele não ia voar. A gente sabe de tudo, mas não sabe de nada. Por quê? Porque não sabe de nada profundamente. E se conhecêssemos profundamente, por exemplo, a palavra de Deus, nós perceberíamos que essa ideia de tolerar, de suportar, é algo proveniente de Deus. É algo proveniente do Espírito de Deus. Olhe para a história e veja judeus, olhe para a história e veja Jesus, olhe para a história e veja os movimentos cristãos em todo o mundo. Olhe para Jesus. Jesus credibiliza uma mulher, conversa com uma mulher chamada mulher samaritana, porque de fato ela é de Samaria. Jesus naquele momento ele está quebrando todo o machismo predominante naquela era, naquele tempo, e também está quebrando todo o espírito xenofóbico que havia dos judeus em relação aos samaritanos. Jesus conta uma parábola, e o herói da parábola que ele conta, era um samaritano. E ele diz: ei, é como para o brasileiro, o nosso herói ser argentino. Entendeu? Maradona. Na parábola que Jesus conta, Pelé passou de largo, mas Maradona foi lá ajudar. Jesus considerava todos, suportava todos, amava todos. Porém, nós precisamos aprender de Jesus o que é tolerância. Por quê? Porque aquilo que você tem aprendido na universidade, na escola, na televisão, não é tolerância, é passividade. São coisas bem diferentes. Tolerar não é ser passivo. Passividade é proveniente de um desejo egoísta de querer agradar a todos. E esse desejo egoísta de querer agradar a todos tem por fim não querer agradar a todos, mas querer agradar a si mesmo. Em busca de follows, de likes. E Jesus não era aquele que tinha compromisso em agradar a todos. Jesus era aquele que tinha compromisso em agradar o Pai. E eu acho que uma coisa muito importante quando se fala de tolerância de imediato, é você responder essa pergunta para você mesmo. Quem você quer agradar? Você vive para agradar a quem? Porque uma coisa é certa. Se você quiser agradar as pessoas, você desagradará a Deus. E se você quiser agradar a Deus, você desagradará as pessoas. Jesus disse isso de maneira enfática. Quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, este a salvará. Por esse motivo, nós vemos em Jesus a perfeita significação do que é ser tolerante. Primeira coisa, diante disso, que eu acho importante você saber, que Jesus não é esse ripongo que vem de artesanato, que escuta Bob Marley, que talvez, enfim, você fantasiou na tua mente. Vai ler a Bíblia. Jesus, em vários momentos, ele age de maneira aparente ao nosso ver, ao nosso definir tolerância, de maneira intolerante. Por exemplo, Jesus, quando vê Pedro e diz para Pedro: Pedro, eu vou morrer numa cruz. Pedro olha para Jesus e diz: eu não vou deixar. O que Jesus fala para Pedro? Aparta de mim, Satanás, seu capeta. Não parece algo de alguém muito tolerante, não é?
Ou, por exemplo, Jesus, quando chega no templo e vê que o templo está sendo usado para finalidades equivocadas, ele chega lá, vira todas as mesas, levanta a pó naquele lugar e diz: ei, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês a tornaram um covil de ladrões. Isso não parece ser discurso de alguém tipo de boas. Jesus, de maneira enfática, diz à Santa Ceia, antes de ir para a cruz, que havia alguém naquela mesa que o trairia. E de maneira muito clara, ele está naquela mesa e diz: tem alguém aqui traíra, que vai me trair. Jesus, certa vez, foi surpreendido por uma mulher que chegou para ele e disse: Jesus, a minha filha está possessa, faz alguma coisa por ela. Jesus olha para ela e diz: mulher, eu não vou tirar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Queira você pensar o que quiser, mas Jesus está chamando ela de cadela. Aí então a mulher diz: mas Jesus, até os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa. Aí ele falou: tu é safada mesmo. Pode comer da migalha. A tua fé curou sua filha, vai em paz. Portanto, Jesus não é esse cara paz e amor que você pintou na tua mente, não. Mas Jesus é sim a semente e o fundamento de tudo aquilo que conhecemos como tolerância. Agora, como equilibrar isso na nossa mente? Eu acredito que uma maneira de nós equilibrarmos na nossa mente é percebermos a atitude de Jesus em determinada ocasião, aonde chegam os fariseus com uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Mano, naquele tempo, naqueles dias, o adultério era penalizado com pena de morte. Quem era surpreendido em adultério deveria ser apedrejado publicamente. E aí então levam até Jesus aquela mulher e dizem: ó Jesus, essa mulher safada aqui estava pulando a cerca e pegou o vizinho e vamos matar. Parece treta de bairro, né? Galera com bike assim, com barra circular, joga pedra, com barra de ferro, vamos dar-lhe. E Jesus olha para aquela multidão e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tolerante pacas, não é? Paciente demais. Todo mundo vai embora. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, eu também não te condeno não. Fique em paz. Agora, de acordo com o manual de tolerância que talvez você tenha impregnado na tua mente, o que você faria? Mulher, todo mundo pula seca um dia na vida. O que importa é ser feliz. Você estava querendo transar, o teu marido não dava conta, pulou seca, isso acontece, mulher. Aliás, pega um contato aqui, tem o Clebão, conhece o Clebão? Clebão vai te fazer feliz. O que importa, mulher, é seguir teu coração, teus instintos. É isso que o nosso manual de tolerância dos nossos dias diz que nós devemos fazer. Mas é isso que Jesus faz? Não. Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, tu tem sorte. Porque se não fosse eu, agora você estava morta, apedrejada. E eu vi teu marido com uma pedra na mão. Ah, minha irmã, se ele jogasse aquela pedra, você ia estar vendo ele até a 10ª geração dos teus filhos, aquela pedra voando. Tamanha ira e raiva que ele estava, mas eu não deixei. Eu coloquei o corpo na frente, não deixei fazerem nada com você. Mas parafraseando, Jesus olhou para ela e disse: agora deixa eu dizer uma coisa, mulher, tu é safada, hein? Pelo amor de Deus, como tu vai trair teu marido? Zequinha te ama. Casou com você. Eu estava lá no dia do teu casamento, porque casamento é um sacramento. Eu abençoei a tua união. Você olhou para o Zequinha e falou que ia amar ele para sempre, na alegria, na tristeza. Foi só o Zequinha viajar que você já pulou a seca, mas tu é safada. Toma vergonha nessa tua cara, vá e não peques mais.
E o que a gente observa de Jesus a partir dessa história? Que Jesus, sim, ele é extremamente paciente, tolerante e suporta qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Mas Jesus nunca abriu mão da verdade para tolerar alguém. Jesus nunca abriu mão de princípios e valores para tolerar alguém. E sabe o que permitiu Jesus não abrir mão de princípios e valores para tolerar e suportar alguém? O fato de que ele não queria agradar os homens, de que ele queria agradar a Deus. E sabe o que eu penso? Eu penso que tem uma galera aqui, pais, mães, filhos, estudantes, cidadãos, abrindo mão de princípios e valores para querer estar bem na foto. Deixa eu dizer algo para você, cara. Eu tenho nojo de você. E eu tenho nojo daquilo que você diz professar. Porque você envergonha o Evangelho de Cristo. E o nome de Deus é blasfemado por aí, por gente como você. E deixa eu dizer algo mais ainda. O moralismo, ele é só um outro tipo de tolerância distorcida. Porque os moralistas também querem agradar homens, mas encontram na moralidade uma forma de agradar os homens. Jesus é aquele que nunca mataria, nunca ofenderia, nunca bateria em alguém por aquilo que ele acreditava. Mas ele é aquele que estava disposto a entregar sua vida, se preciso for, por aquilo que acreditava. Por esse motivo, cristãos genuínos são tolerantes, não bananas, tolerantes. Suportam, mas não são passivos. Suportam, mas não são passivos. Um tempo atrás eu comecei a cursar sociologia. Não concluí o curso devido à minha demanda de vida. Mas eu estava em uma aula um dia e meu professor disse algo na sala de aula que me espantou. Ele disse o seguinte: a Bíblia é machista, Paulo era machista e tudo que nós conhecemos de machismo no Ocidente foi proveniente do cristianismo. E meu irmão, eu estava na sala de aula. Esse foi o erro dele. Enfim, bateu lá o sinal para o intervalo. E obviamente de maneira respeitosa eu fui até ele com a Bíblia, porque aliás eu ando com a Bíblia em todo lugar. Eu fui com ele com a Bíblia e mostrei 1 Coríntios capítulo 7. Falei, olha aqui professor, Paulo está dizendo, Paulo que você chamou de machista, está vendo? Paulo. Ele está dizendo, o homem não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o homem. Você está vendo? A doutrina paulina não é uma doutrina machista. A doutrina paulina é uma doutrina que confere direitos iguais para homens e mulheres. Por mais que Paulo entendesse que os papéis de homens e mulheres são diferentes por suas características biológicas e anatômicas. Mas isso nem de longe é machismo. Isso é organização familiar. Aí o professor ficou espantado. Eu falei, professor, de boa, você falou uma asneira grande. E você vai ter que pedir perdão para a turma. E ele foi muito gente boa, que ele falou, ok, tá bom, entendi. E aí voltou do intervalo a turma, e ele começou a aula, no segundo período lá, dizendo, alunos, eu queria pedir perdão, porque eu falei isso, aquilo, outro, e um aluno aqui me corrigiu, e me mostrou, enfim, que aquilo que eu estava pensando era errado. Sabe por quê, mano? Eu não estou nem aí, professor, muito menos para a turma. Não tem a ver com agradar a homens. E também não tem a ver
com uma utopia de que o mundo será melhor. Não, o mundo vai ser pior. Mas se o mundo vai ser pior, eu não vou ser pior junto com o mundo. Eu não vou me calar diante da injustiça, e você também não deveria. Porque como a Bíblia diz, aqueles que se envergonham de mim diante dos homens, o Pai também se envergonhará dele diante dos anjos. Por esse motivo, não se renda a um paganismo, a uma distorção patética e profunda que a nossa geração tem vivido, e nós cristãos estamos assistindo de camarote. Coisas absurdas como o ensino de gênero nas escolas, coisas absurdas como o aborto tentando ser julgado pela STF, coisas absurdas como tentar reconhecer família entre um homem, uma mulher, coisas absurdas como a poligamia, ideias e conceitos errados e pagãos. Lipão, você ama gay? É óbvio que eu amo. Você ama quem pensa diferente de você? É claro que eu amo. Mas o fato de eu amar não significa que eu vou ser passivo. O fato de eu aceitar e sentar na mesa de qualquer pessoa na minha casa, o fato de eu sentar na mesa, seja lá de quem for, não me dá a autorização para ser passivo diante de tamanhas atrocidades que os nossos olhos têm visto e você tem se calado. E deixa eu dizer algo. Principalmente para você universitário, você está diante de uma ditadura da opinião. Pense. A universidade foi feita para te fazer pensar. A universidade foi feita para abrir a tua mente, para expandir teus horizontes. E gente que pensa só numa direção não pensa. Gente que não tem senso crítico não pensa. E aquilo que nós dizemos ser senso crítico só critica um lado da história. Comece a criticar o outro lado da história também. Para encerrar, eu quero ler um texto que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo diz: se for possível, repete comigo, se for possível. O que ele quer dizer nas entrelinhas? Que às vezes não é possível. Quando for possível, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Você já ouviu aquela expressão, quando um não quer, dois não briga? Quem já ouviu? Quando você casa, você descobre que essa é a maior mentira que existe no universo. Mano, quando a tua esposa quer brigar, você vai brigar. Ela vai ficar o dia inteiro rugindo como um leão ao seu redor, pronto para te devorar, até que você dê uma mancada e de repente transforme aquilo que seria um lindo passeio numa grande briga. E a verdade é essa. A verdade é que, como o apóstolo Paulo disse para o seu discípulo Timóteo, aqueles que desejam agradar a Deus serão perseguidos e serão odiados. Por isso tende como motivo de grande alegria o fato de vocês serem perseguidos, arrastados pelas sinagogas e nos tribunais dos homens por minha causa. Porque eu não me envergonharei de vocês. Uma das bem-aventuranças. Você vai ter inimigos de graça. Aceite isso. Aceite isso mais cedo que dói menos. Sabe, mano? Eu vivi na minha adolescência uma vida muito louca. Fiz tudo que é errado que você pode imaginar. Nunca fui processado. Me converti. Comecei a pregar Jesus. Evangelho, salvação, santidade. Amor, perdão, perdoa teu pai, perdoa tua mãe, evangelho. Nos 5 primeiros anos de ministério, eu fui processado 4 vezes. Nos 5 primeiros anos de ministério, eu fui ameaçado de morte. Ganhei um monte de inimigo que eu nem sei porque são meus inimigos. E você acha que eu quero que sejam meus inimigos? É óbvio que não.
Aliás, volta e meia eu encontro alguém que me odeia na rua, e é muito engraçado, porque eles acham que eu vou disfarçar. Mas eu não disfarço, eu olho e falo, e aí, mano, tudo bem? E eles ficam olhando tipo assim, mano, não acredito, velho. Eu te odeio. Sabe por quê? Porque se nós tivermos inimigos, que esses inimigos não sejam feitos por nós. Sejam inimigos pela causa de Cristo que eu e você carregamos. Mas eu não vou abrir mão do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. E mais do que nunca, preste atenção. Jericó foi conquistada quando o povo de Deus deu 6 voltas por aquela muralha em silêncio. Na 7ª volta, eles deram um brado de vitória. Eles abriram a boca. Eles falaram, nós não nos envergonhamos de Yahvé. Agora você imagina, você lá dentro das muralhas de Jericó, vendo um bando de louco dando volta na muralha e de repente começa a gritar. O que você pensa? São uns retardados. Estão achando que vão ganhar a batalha no grito. O que aconteceu? As muralhas caíram. E deixa eu dizer algo para você, cara. Existem muralhas que precisam cair na sua casa e elas só vão cair quando você abrir a tua boca. Existem muralhas que precisam cair na tua universidade e elas só vão cair quando você abrir a tua boca. Existem muralhas que precisam cair no seu grupo pequeno e elas só vão cair quando você abrir a tua boca. Quando você deixar de ter compromisso com o teu bem-estar, com o teu politicamente correto e começar a se posicionar por aquilo que é justo e verdadeiro. Quando nós olhamos para Jesus, hoje nós temos orgulho dele, porque todo mundo tem orgulho de Jesus, não é? Porque as causas na qual ele se posicionou nos tempos dele, hoje são populares, mas concorda comigo que no tempo dele não era popular. E a pergunta que eu faço é, você está disposto a ser como Jesus? Se posicionar em relação às causas que são populares, por exemplo. É popular hoje dizer, mulher, você tem direitos iguais aos homens. Ah, todo mundo gosta. Mulherada aplaude aí, mulherada. Isso aí, é demais. Agora, não é popular dizer que há uma matança de fetos. Que pessoas têm matado crianças no seu ventre. Isso não é popular. E a pergunta que eu faço é, quem vai ter coragem de falar sobre isso? Quem vai ter coragem de socorrer inúmeras mães que abortaram e que hoje se arrependem profundamente, que são depressivas por aquilo que fizeram? Quem que vai falar? Sabe, ser revolucionário de YouTube, ser revolucionário de rede social é fácil, irmão. O negócio é praticar e ver o Evangelho à vera na tua vida, aonde você foi plantado. Amém? Diante disso, aprenda uma coisa. Odeie o que Deus odeia. Ame o que Deus ama. Odeie o que Deus odeia e ame o que Ele ama. Lá nas cartas de Apocalipse, Jesus disse para a igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor, voltem a amar o que eu amo. Mas também nessas mesmas cartas ele escreve para Tiatira e diz para Tiatira, vocês toleram Jezabel, eu odeio Jezabel. Odeiem Jezabel. Por isso hoje, meu irmão, escolha ser tolerante como Cristo é. Seja tolerante à vera. Seja tolerante à vera. Suporte e tolere qualquer pessoa, mas não abra mão daquilo que é eterno. Por amor, nós não podemos nos calar. Amém? Baixe tua cabeça. Jesus nos ensina a ser como você é, Jesus. Nos ensina a amar como você ama, Jesus. Jesus,
Arranca de nós essa carência patológica que nos amarra à aceitação das pessoas. Definitivamente, Jesus, revela o teu amor a teus filhos que estão aqui nessa noite e mostre a eles que você os ama e que eles não precisam de amor de mais ninguém senão o teu amor. Que o teu amor preenche todas as lacunas abertas, que o teu amor satisfaz a nossa alma, que o teu amor nos dá vida eterna. Jesus, revela o teu precioso amor e nos liberta, ó Pai, dessa escravidão de pensamento, nos liberta dessa escravidão de vida. Levante, Pai, nessa geração e a começar pessoas aqui nessa noite como profetas que se posicionam diante das atrocidades cometidas pelo ser humano. Jesus, levanta homens e mulheres corajosos para amarem, para se importarem com quem ninguém se importa. Jesus, dá-nos ousadia para sermos como João Batista, uma voz que clama no deserto, uma voz que clama em terra seca, uma voz que não se cala diante dos abusos, das atrocidades cometidas. Jesus, derrama sobre nós espírito ousado, profético. Dá-nos, ó Pai, a unção que havia sobre Elias, sobre Eliseu. E como Paulo nos ensinou, Jesus, não permita nos amoldar ao padrão deste mundo, mas transforme-nos pela renovação da nossa mente, para que mesmo perseguidos, mesmo rejeitados, possamos, como você está na cruz, com a convicção de que não deixamos de amar nenhum sequer. Opera isso, Pai, em nossas vidas nessa noite. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Jesus é paciente com você. Mano, Ele é muito paciente com você. Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que já receberam revelação de quem é Jesus, de que já entenderam do porquê existem, já tiveram revelação de que Jesus é digno de adoração, mas ainda vivem de maneira rebelde, vivem de maneira distante de Deus. O motivo pelo qual Jesus ainda não voltou é para que você chegue ao arrependimento. Mas uma coisa bem certa, Ele ainda não voltou, mas Ele irá voltar. Tão certo quanto o dia que irá nascer, a eternidade irá nascer, Jesus irá retornar para buscar os seus. E Ele espera com grande expectativa que você tome vergonha na cara, se arrependa e estabeleça um relacionamento com Ele. Viva para a glória dEle, porque foi para isso que você foi criado. Por isso, nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de se arrepender e dizer para Jesus: Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero viver um relacionamento com você. Jesus, eu entrego minha vida a você. Jesus, me perdoe pela maneira errada que eu tenho vivido. Jesus, eu preciso de você. Eu preciso de perdão. Eu tenho medo da morte. Eu não sei o que vai acontecer comigo na eternidade. Eu preciso de salvação. Se você nessa noite sente algo no seu interior te chamando para algo maior que você mesmo não sabe, eu preciso dizer para você que é o Espírito Santo de Deus que está falando com você e te atraindo para perto de Deus, para um relacionamento com Ele.
E se nessa noite você quer tomar a decisão de caminhar com Jesus, Ele é paciente, Ele está te esperando. E essa noite Ele te trouxe até aqui para estabelecer esse relacionamento. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração. Repetir uma oração junto comigo. Jesus está aqui e Ele ouve a sua oração. Se nessa noite você quer dizer para Jesus que você está arrependido, que você quer conhecer a Ele, que você precisa de perdão e de salvação, aí no seu lugar onde você está, diga assim para Jesus, repete essa oração comigo, diga assim a Ele: Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, e reconheço o Senhor como o único Senhor e como o único Salvador sobre mim. Jesus, me perdoa, me ensina a viver a partir daqui, me dá a Tua vida, Jesus, e eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu faço essa oração no nome de Jesus, amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados ainda. Se você fez essa oração, levanta a tua mão no seu lugar. Você que fez essa oração entregando sua vida a Jesus, levante sua mão no seu lugar. Amém. Você que levantou sua mão, fique em pé. Eu quero orar por você. Algo grandioso, glorioso da parte de Deus está acontecendo agora em você. A Bíblia diz que todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje, Jesus quer derramar o amor dele sobre você e dizer para você: a minha graça te basta, o meu amor te basta, eu sou suficiente, eu sou aquilo que você está procurando, eu sou aquilo que você precisa, eu sou aquilo que você procura durante as noites, eu sou o que você precisa. Eu quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas, para irem até eles, abraçarem eles e elas, para que nós juntos possamos orar. Você que está no seu lugar, você está presenciando um milagre, o maior milagre, a salvação eterna. Aí no seu lugar, estenda a mão para essas pessoas, para que nós juntos possamos orar e clamar a Deus, que as promessas e a palavra dele se cumpra na vida dessas pessoas. Aí do seu lugar, levante sua voz em oração, comece a orar por essas pessoas. Diga a Jesus o quanto você deseja que eles sejam preenchidos, que eles sejam cheios de Deus. Oh Pai de amor, venha sobre teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Como filhos pródigos que voltam a casa, receba-os em suas moradas, Pai. Jesus, nessa noite, arranque do interior deles toda a condenação, todo o fardo, toda a vergonha, e substitua, Pai, as vestes de tristeza por vestes de alegria. Jesus, opere o milagre do novo nascimento neles, Pai. Dê a eles uma nova vida, dê a eles a vida eterna. Espírito Santo, sele-os, ó Pai, com o selo da promessa. E dê a eles, ó Pai, a salvação eterna,
a tua presença irrevogável e o dom do teu Espírito neles. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pela tua graça. Nós te agradecemos e celebramos o teu nome e louvamos a ti, Pai, porque nessa noite pessoas foram salvas, foram libertas e receberam aquilo que nós gratuitamente também recebemos. Obrigado, Jesus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem altas a Jesus. Você que tomou essa decisão, eu preciso dizer algo para você. Algo começou hoje na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou boa obra, vai completar. O que você viveu hoje aqui, é o começo do que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Que loucura, né? A gente vai ter que ter uma eternidade inteira para conhecer a Deus. E hoje, só começou a vida eterna. Por esse motivo, eu quero convidar você a levar a sério a decisão que você tomou, porque Jesus leva a sério a decisão que você tomou. Essas pessoas que te abraçaram, que te acolheram, são pessoas que vivem com Cristo, que talvez andam com Ele há anos ou meses, e que de alguma forma se dispuseram a te ajudar a caminhar com Ele a partir de hoje. Então conte com a ajuda e com o apoio deles a partir de hoje. Amém? Olha para quem está ao teu lado. Diga a essa pessoa: tolere, suporte, ame a qualquer um, mas nunca ame aquilo que Deus odeia. Amém. Deus te abençoe.